Eu queria que você contasse desde a concepção que você teve, qual foi o primeiro passo que você deu, o que você queria fazer, porque eu achei que você construiu um modelo de negócio que estava muito em voga na China. Aqui no Brasil, você deve ter sido um dos pioneiros a fazer isso, né? Conta um pouco, que ano que você começou com isso? Até da onde que veio a inspiração, né? Quando eu saí de tudo para fazer essa pesquisa do gerador, eu precisava comprar um monte de componentes e de máquinas, né, para fazer teste. E eu falei, cara, quer saber isso? Putz, eu acho que era 2013, 2012, eu não sou muito bom com o tempo, assim. Mas era mais ou menos nessa época e eu falei, cara, quer saber? Eu fiz as contas aqui, eu falei, se eu for para os Estados Unidos, eu compro lá, volto, sai mais barato e eu ainda tenho a experiência de ir pro Vale do Silício e conhecer lá, né? Eu queria muito. Na época, não sei se você conhece a Singularity University. Sim, demais. Então, foi nessa época que eu tava apaixonado, queria muito fazer o curso. Eu lembro que era tipo coisa de $30 mil. Eu falei, não vai rolar. E aí, eu falei, mas pelo menos eu quero ir lá conhecer. Eu quero conhecer esse ambiente empreendedor, porque eu já era da área de inovação, então eu já tava muito ligado com isso. Beleza. E aí, na hora de ver aonde que eu ia ficar lá em São Francisco, cara, é muito caro. Hotel lá. Lá é extremamente. E os hotéis são horríveis, horríveis. E aí eu falei, pô, beleza. Se eu ficar em hotel, eu vou ter budget para uma semana. E aí me apresentaram o Airbnb. Não, você não conhece o Airbnb? Fica em Airbnb? Falei, beleza, vou pesquisar. Aí na hora que eu pesquisei, cara, eu achei um lugar chamado Casa para Fundadores de Startups e Investidores. Não acredito. Falei, meu Deus. Aqui, meu. É aqui. E era tipo, sei lá, uns $15 a diária. Caramba, era que demais. super barato. Né? Em São Francisco? Em São Francisco. Uau. E era um quarto? Você tinha acesso a um quarto? Não. Era compartilhado. Já vou chegar nesse ponto. E aí, o que foi bacana? Ao invés de ficar uma semana, eu fiquei 2 semanas em São Francisco. E aí, eu até fui na Singularity University, que o Murilo Gun, ele tava se formando lá. Eu encontrei a Belpass, encontrei uma galera, tipo, das antigas lá. Foi uma baita experiência bacana. Só que o mais legal foi essa casa que eu fiquei. Que era um Airbnb para, né, fundadores de startup investidores. E aí, quando eu cheguei lá, cara, tinha uns 10 fundadores de startups de aplicativo. Aí eu conheci um chinês que ele estava num congresso que ele ia apresentar um estudo de cura para o câncer. Aí tinha um engenheiro elétrico do MIT que ele tinha acabado de ser contratado pela Tesla e ele estava ficando em alguns Airbnbs ali no bairro para ver onde que ele queria morar. E aí, cara, esse ambiente, né, descontraído, uma casa, onde você tá com pessoas com o mesmo mindset, com o mesmo propósito ali e até com objetivos diferentes, não objetivos diferentes, mas conhecimentos diversos, isso é muito rico. Na época que eu estudava sobre inovação, que a gente falava sobre os cafés parisienses e tudo mais, que a galera se juntava lá e saía muita inovação, na hora me remeteu a isso, sabe? E resumindo, daí que veio a ideia do co-living. Nessa época, tava longe ainda, né? Porque disso eu fiz o gerador, depois do gerador eu fiz a MoveMe, depois a gente fala sobre a MoveMe, e aí foi depois da MoveMe que eu comecei o co-living. Então, nesse intervalo, deu uns 2 anos que eu fiquei matutando, né? Eu voltei pro Brasil, aí comecei esses outros projetos, mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu falei, não tem um lugar desse aqui em São Paulo, em que você... um Airbnb barato, né, um custo-benefício ótimo e que você junte uma galera que tá ali pelo mesmo propósito. E isso ficou, até que quando eu encerrei a MoveMe, foi um momento exato. Eu acredito muito nesse negócio de momento, sabe? Foi um momento em que vagou uma casa, que eu aluguei uma casa de uma tia-avó minha, que estava parada há 2 anos, no meio da Vila Olímpia,
ali na Cardoso de Melo. Super bem. Pra quem não conhece, essa é um dos bairros principais de São Paulo. É um bairro super central hoje em dia. Há muitos anos atrás não era nada, né? O Marcos Ramalho, que passou aqui recentemente, contou que não tinha nada na Vila Olímpia. Mas hoje é um dos bairros principais, que conecta quase que a Zona Sul inteira, assim, e os outros bairros, né? Então era a casa no lugar mais movimentado de São Paulo, né? Exatamente. E que tem o público que eu gostaria de receber, né? Um pessoal que vai a trabalho, um pessoal que tá indo para São Paulo para fazer um congresso, para fazer um curso, um estudo, alguma coisa assim. E aí eu conseguiria colocar essa galera junto. E aí foi nisso, aí eu meti a cara mesmo. Acabou a Move Me, eu já tava completamente sem grana. Eu falei, não, putz, eu preciso começar um negócio. E aí surgiu essa oportunidade de alugar a casa. Eu falei, não, putz, eu vou montar o Coliving. E aí foi nessa. Nossa, cara, eu fiz... Precisou reformar a casa? Porque 2 anos fechado, eu imagino que devia ter algumas coisas... Eu não só reformei a casa inteira, mas... fui eu que projetei as camas. As camas eram em formatos de... Você que desenhou? Isso, eu desenhei. Você pegou o AutoCAD, etc., desenhou tudo? Não, cara, assim, esse foi um bootstrap, assim, absurdo. Eu fiz muita coisa de reforma, de mão na massa. Pra você ter uma ideia, além de projetar as camas em formatos de cápsula, eu fiz um orçamento e a estrutura metálica ia custar R$15.000. Falei, cara, eu não tenho R$15.000. Você considerou fazer a estrutura dos igluzinhos em metal? Foi isso? Não entendi. Isso, exatamente, né? Para fazer as camas, eu precisava fazer isso numa estrutura. Dava pra fazer de madeira, dava pra fazer de... Só para dar um contexto aqui pro pessoal, né? Esse espaço que ele construiu, ele pegou um dos quartos e você criou 3 ou 4 igluzinhos, então, não foi? na verdade, sim. A casa eram 2 andares, né? Então, toda a parte terra, ela virou uma área comum. Então, Espaço tinha uma sala de convivência. Todo mundo podia. Então, o pessoal podia utilizar a cozinha, tinha uma sala de jantar, a sala de estar e um quintal. Aí, a parte de cima eram 2 quartos. E aí, cada quarto eu fiz 6 cápsulas. Então, ao todo na casa, cabiam 12 pessoas. E com 3 banheiros. E eu achei muito parecido com... Eu fui pro Japão há mais ou menos uns 2 anos atrás. E eu vi que lá tem, nos trens e em alguns hotéis, uma cápsula para você dormir. Que, para você que tá escutando, gente, para você que tá ouvindo, eu tô gesticulando aqui, é um espaço que você cabe lá dentro deitado completamente, é confortável, não é nada sufocante, você tem uma privacidade que você fecha uma cortininha, exatamente. Né? Você chegou a colocar luz? No Japão eu lembro que tinha uma luz para leitura, alguma coisa assim. Sim. Você fez tudo tinha isso. Tinha luz, tinha tomadinha e tudo mais. Então, na verdade, na questão do Coliving foi a experiência que eu tive lá em São Francisco de ter um espaço para juntar essa galera com o mesmo mindset e com custo-benefício bom, né? Essas foram as coisas boas. Mas lá, o que acontece? Teve muitas coisas também que não eram legais. Então, lá, o quarto que eu fiquei, você entrava, tinham 8 beliches. Então, eram 16 pessoas dormindo no mesmo quarto. É difícil não fazer barulho, né? Não fazer barulho, mas você olhar todo mundo dormindo também não era uma sensação boa. E aí eu falei, não, cara, eu vou fazer um negócio desse, mas eu tenho que fazer um negócio diferente. Então, todos os problemas que eu vivenciei lá durante 2 semanas nesse espaço em São Francisco, eu consegui arrumar aqui, mais alguns feedbacks do tipo assim, putz, a galera que vai vir aqui, trabalhou o dia inteiro. Normalmente são pessoas que moram no interior, moram fora da cidade de São Paulo, e aí eles trabalham em São Paulo durante a semana, então eles passam a semana inteira. E, a galera quer um lugar tranquilo para dormir. E aí eu falei, putz, hostel não funciona. Porque hostel é mais uma galera que vai pra... tem gringo que acha que é festa a semana inteira no Brasil. Férias, quem tá de férias, quem tá curtindo, férias, né? Exatamente. E aí, todos esses pontos, assim, eu trabalhei bastante para o usuário ficar bem, né? Para ele ter uma noite boa de sono ali. Cara... Esse assunto é muito legal. Quanto era o aluguel dessa casa? Mais ou menos. Que eu pagava de aluguel? R$2.500, R$3.000, algo assim. E você conseguia colocar
Era uma casa de 2 quartos, mas você conseguia colocar 12. 12 pessoas. E se eu não me engano, o seu modelo de negócio era... Você cobrava pela diária. Era Pela 50 diária. reais por dia, não era? 50 reais por dia. 50 reais por dia. Ou seja, eu moro no interior, venho para São Paulo, tenho uma casa super central, eu consigo ter o meu igluzinho dentro de um quarto, compartilhado com 6 pessoas. Com mais 5. Eu e mais 5 pessoas. Consigo descansar, consigo usar a cozinha e etc. Para você fazer o break-even, para ficar no 0 a 0, qual que era a sua conta, assim, que você falava, cara, isso daqui eu pago as contas e a partir daqui eu já tô ganhando dinheiro. E você ganhou dinheiro, né? Sim, sim. Cara, vai assim, eu abri em janeiro de 2018, se eu não me engano. Eu abri em janeiro, fevereiro, março, na verdade, no segundo mês ele já se pagou. Caramba, isso pelo Airbnb. Isso a pelo demanda Airbnb. vinha pelo Airbnb. Isso, exatamente. Só usei Airbnb. Então, no primeiro mês, eu abri no Airbnb numa sexta-feira pra galera começar a reservar na segunda. E aí, quando eu abri no Airbnb pra começar na segunda, na sexta-feira que eu abri, o pessoal já me mandava uma mensagem. Putz, eu não posso ficar aí no sábado, eu não posso ficar no domingo. E aí foi, cara. Foi tipo assim, uma semana já eu tinha 50% de ocupação. Na segunda semana, 70% de ocupação. Caramba. E aí nas outras semanas foi enchendo. Eu sei que no segundo mês já se pagava o aluguel, já se pagava a moça que trabalhava lá, né? A faxineira e tudo mais. Água, tudo de luz. E no terceiro mês eu já tirava pro Labore e o negócio foi se pagando, assim. Então, tinha uma margem muito boa, de 40%. Eu ficava muito feliz, né? Não só por... Eu enxergo isso como... Eu adoro a liberdade de escolha, né? Em tudo que eu faço, em todos os projetos, eu foco bastante nisso. Nas pessoas terem essa liberdade de escolher se vão pagar mais caro, se vão pagar mais barato. Então, quanto mais oportunidades você tiver, é melhor. E aí eu ficava muito feliz por isso, porque na verdade o co-living ele faz o papel de um fretado, ao invés do pessoal bater e voltar para o interior todos os dias, ele vai pagar mais praticamente a mesma coisa, só que ele vai ficar ali tendo a experiência de morar na Vila Olímpia, que é super bacana. O pessoal também não vai passar perrengue, né? Então isso eu trabalhei muito, assim, até acho que dá pra gente entrar num ponto que eu queria falar, que é de... Em todos os meus projetos, eu penso bastante com o mindset de First Principles Thinking, que é o pensamento dos primeiros princípios. Normalmente isso é muito utilizado, foi utilizado pelo Elon Musk. O Elon Musk fala muito disso, né? Isso, SpaceX, tudo mais. Mas isso é uma filosofia ou vem da física? O que é isso? Então, isso vem de um framework de física mesmo, em que você vai estudando átomos até chegar nos elétrons, até chegar na base da verdade ali, né? O que a gente tem de entendimento. E aí depois você vai construindo as coisas através disso. Então, se pegar o exemplo de Elon Musk, com a SpaceX e com a Tesla, o foco dele de First Principles Thinking foi bastante na parte de manufatura, né? E de verticalizar bastante coisa dentro dessas empresas. Então, na SpaceX, né? Para você lançar um foguete custa... Né, todas na as NASA, empresas, né? Era um negócio absurdo. Custava 400 milhões de dólares. Hoje ele faz por 80 milhões de dólares. E muitas pessoas assumiam que aquilo ali era verdade. Que era aquilo, né? exatamente. Então falava assim, poxa, lançar um foguete é muito caro, lançar um foguete é só ida, não tem volta, então você perde o foguete, Exatamente. Que foi um negócio que ele quebrou completamente, e ele, neste método de pensar, ele quebra as coisas que não são verdadeiras. Né? Exato. E aí, eu acredito que a grande diferença é que quando você, do método tradicional, que é análogo, né? A gente pega uma coisa que já existe e aí ou a gente faz igual ou a gente melhora um pouquinho ali, alguma coisa. Mas a partir do momento que você pensa, não, qual que é o real objetivo do negócio? E aí você começa a criar essas coisas bem do zero. E aí, no co-living eu fiz bastante isso. Porque você fala, cara, pô, legal, um lugar barato, só que ainda tem muitos problemas, né? Se você parar você faz um trabalho ali de design thinking com possíveis pessoas, né? Possíveis clientes. Se você parar para perguntar, você se hospeda com banheiro compartilhado? Com quarto compartilhado?
Não. Tipo, é unânime. Inclusive, depois, né, que eu fico... Não sei se a gente vai falar disso, mas depois que o time cresceu, eu tinha um time de design de produto que fez todo um trabalho de entrevista com os usuários e tudo mais, e todo mundo falava, não, eu não compartilho banheiro. É porque a percepção, a referência das pessoas é uma referência completamente diferente do que você estava querendo construir. Exatamente. Né? E aí o que acontece? É até uma dica para a galera que desenvolve produto, sempre faz os 5 porquês, né? Então, você não compartilha banheiro, exato, né? Todas as experiências que eu tive de compartilhar banheiro também foram horríveis, né? Mas o porquê que é horrível? Porque quando você entra no banheiro, tem uma cueca pendurada, tem uma toalha jogada no chão, tem escova de dente na pia do banheiro. Então são essas pequenas coisas, o banheiro tá sujo. Então são essas pequenas coisinhas que fazem com que as pessoas não gostam de compartilhar o banheiro. Isso é legal que você tá falando dos 5 porquês. Para quem não sabe, é uma metodologia de você chegar na raiz do problema. Então, você simplesmente precisa repetir porquê 5 vezes. Então, na hora que você quiser entender o porquê de algum evento, você questione 5 vezes por que você vai chegar na raiz do problema. É possível que pare antes, é possível que pare no quarto, no terceiro. Não sei, porque por isso mesmo. Mas você vai aprender muito, né? Você deve ter aprendido muito, porque o que a pessoa fala a primeira vez não é exatamente o que ela tá querendo dizer ou o que vai te ajudar a resolver o seu problema, né? Exatamente. E principalmente na questão do co-living, o banheiro era muito importante, porque eu tenho 12 pessoas. Não dá para fazer 12 banheiros, né? Numa casa de 120 metros quadrados. Ou seja, era um must-have, era ter 4 pessoas para cada banheiro, então o banheiro tinha que ser compartilhado. Senão, acabava o business ali. Então, assim, eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que utilizar dessa metodologia. E aí, quando eu entendi o porquê que as pessoas não gostavam de compartilhar as coisas, e aí, cara, pequenas regrinhas, assim. Pessoal, utilizou o banheiro... O que você fez? O que eu aprendi? Na verdade, assim... Basicamente higiene, você já até comentou um pouco aqui, né? Limpeza, higiene. Limpeza e higiene. Então, assim, o pessoal ia no banheiro, utilizou o banheiro, tira tudo do banheiro. Essa foi a regrinha que você estabeleceu? Essa foi a regrinha. Então, toda vez que uma pessoa... E outra, né? A faxineira, ela lavava os banheiros todos os dias. Então, a higiene, assim, durante o dia era impecável. E aí, mesmo com uma rotatividade, na hora que você saía do banheiro... Quando você entrava no banheiro, era um banheiro novo. Era um banheiro só seu. Uhum. Então, essa sensação de você, fechar a porta, tem a privada, tem um espelho, tem um chuveiro para você tomar banho sozinho, você tem essa sensação de pertencimento que não é mais compartilhado. Então, foram essas pequenas coisas. Na parte do quarto também. Cara, uma cama que eu falei pra você lá em São Francisco. Entrei no quarto, tinha 16 pessoas dormindo e dava pra ver todo mundo. O que eu fiz? Cama cápsula, uma cortininha, já dá aquela sensação que você tá ali fechado no seu quarto, tranquilo. E, cara, foram essas coisas que fez com que, cara, no Airbnb... era incrível, né? Porque na hora que você olhava as fotos, assim, você ficava... será que eu vou ficar num negócio que custa só R$50? Assusta, né? É tudo compartilhado, assusta. Só que na hora que você viu os reviews, eu já tinha nota máxima no Airbnb, eu tinha mais de 300 comentários elogiando tudo 5 estrelas. Então, eu acho que foi essa virada de chave que... fez com que deu certo. Como é que você resolveu a questão dos picos, né? Porque naquela época não tinha pandemia e as pessoas trabalham no mesmo horário, voltam do trabalho no mesmo horário. E eu acho que de manhã é um momento muito especial porque tá todo mundo querendo tomar banho, usar o banheiro e ir pro trabalho. Como é que você resolveu essa questão? Cara, você acredita que era meio orgânico? Foi natural? Eu acho que pelas pessoas estarem ali pelo mesmo objetivo... aquele senso de pertencimento e de compartilhamento era muito grande, sabe? Então as pessoas, elas não entravam no banheiro pra ficar 1 hora tomando banho. A galera não abusava. E aí a galera começava a tomar banho às 6 da manhã e tinha gente que ia tomar banho às 9 da manhã. E como eram 4 banheiros por pessoa, que era um banheiro para 4 pessoas, então dava ali um tempinho tranquilo. Bacana. Então essas coisas foram bem naturais, assim. E... esse foi seu primeiro teste, né? Foi a sua primeira casa. Eu acho que quando eu conversei com você já estava avançando em mais casas, né? Exatamente. Na verdade, sim, eu comecei tudo sozinho, e aí eu fiquei 1 ano e meio sozinho.
Em paralelo, quando eu já tava com o Colívio uns 6 meses, aí eu tive a oportunidade de ir pra Yellow, que também ficava na rua do Colívio. É mesmo? Era naquela rua, a casa? Era naquela rua.